A mais uma conversa sobre iniciação científica e hoje nós vamos utilizar do material gentilmente cedido pela professora Renata Ribeiro Alvarenga do DCO UFLA. Aqui quem está falando é o professor Rony e hoje nós vamos conversar sobre planejamento experimental com aves. Veja que é muito importante que a gente pense no experimento, num projeto, nessas 4 fases, nessas 4 etapas. Como nós já conversamos sobre como escrever um projeto científico, fica mais fácil de vocês compreenderem que é preciso definir uma meta, trabalhar um método, educar, treinar, executar, coletar os dados. Quer dizer, tudo isso aí é treinamento que nós, zootecnistas, podemos passar para a pessoa que vai nos ajudar a trabalhar no sentido de coletar dados e também de conduzir o projeto de pesquisa. Depois, a gente vai trabalhar, pensar nos resultados, checar esses resultados. E para que nós saibamos se os resultados são confiáveis, é preciso que a gente conheça bem essas metas, que a gente tenha definido bem o método e treinado as pessoas que vão nos auxiliar nos experimentos, na condução dos experimentos. E por final, talvez seja necessária alguma ação corretiva ou então preventiva para o próximo experimento, pensando numa condição de melhoria. E veja que muitas coisas variam nos experimentos. Os resultados de um experimento eles refletem os tratamentos, é um reflexo do tratamento. Tem outros fatores que a gente precisa controlar, tem outros que a gente não tem como controlar. Por exemplo, eu posso trabalhar com frangos, com pintinhos de idade mais próximo possível, com peso bem padronizado, com determinado sexo ou linhagem, mas eu não posso controlar, por exemplo, ruído em um galpão ou chuvas que podem vir a causar um estresse para esses animais em função do aumento da umidade ou até umidade relativa ou até em função do frio. Então veja, se você vai preparar um experimento, você já tem que imaginar tudo que vai acontecer. E no caso de frangos, uma granja que, por exemplo, que queira diminuir o tempo de engorda para o abate dos frangos, ela tem 4 rações para serem testadas. Aí a gente pergunta, o que vai ser avaliado? Primeira pergunta que a gente tem que fazer, qual é o interesse nosso com essa pesquisa? Como que eu vou conduzir o projeto para eu chegar num resultado que atenda a minha dúvida? Eu preciso entender, então, o que é um tratamento, o que é uma repetição, o que é uma parcela experimental. Então, veja, tratamento é todo o procedimento que você vai avaliar no experimento. E a repetição é quantas vezes você vai repetir aquele mesmo tratamento. E a parcela experimental é a unidade, o número de frangos que recebe o tratamento, de onde se obtém a informação do resultado, de onde se obtém os dados experimentais. Talvez fique mais fácil da gente trabalhar com isso nos próximos slides, que eu vou dar exemplos sobre experimentos com frangos. E quando você decide por trabalhar com frangos, na maioria das vezes você precisa controlar o máximo possível dessas variações. Então deve ser estabelecido o delineamento experimental visando as possíveis fontes de variação e isolar o máximo possível. Quando você trabalha com DIC, vocês vão estudar isso na estatística experimental mais à frente. Quando vocês trabalham com DIC, isso quer dizer delineamento inteiramente casualizado. Isso significa que as condições são todas bem parecidas, bem homogêneas. Você não tem influência de temperatura no galpão, você não tem influência de luminosidade no galpão, a ventilação é bem igual por toda a construção. Mas se você tem um probleminha qualquer, você já pode começar a controlar essa variável. Se for uma variável, você pode trabalhar com blocos, delineamento em blocos casualizados. Por exemplo, você tem frangos de pesos diferentes, vai começar o trabalho na metade da vida do frango, lá com 22 dias de idade. Um frango é criado normalmente entre 1 e 42 dias de idade, então com 22 você pega a segunda etapa da vida do frango. E você decidiu que vai fazer o experimento nesse período. E aí você pode controlar essa variável de peso, você trabalha com homogeneização, trabalha com um grupo de frangos leves, que pode ser nesse desenho representado pelas bolinhas, e um grupo de frangos mais pesados, que aqui pode ser representado por esses retângulos azuis. Então veja, você distribui ao longo do galpão aves de todos os grupos, de cada um dos grupos, uniformemente ao longo do galpão. Quer dizer, você vai ter efeito
Aí você vai eliminar o efeito de peso quando você bloca, tá certo? E um ensaio com frango de corte, normalmente você vai precisar saber quais são as suas variáveis de resposta. Dentro dessas aí, em função de desempenho, a maioria delas a gente considera consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e rendimento de carcaça. Vejam que nessa figura a gente tem uma foto de um galpão experimental. Então eu disse para vocês lá no outro slide anterior, tratamento, delineamento, repetição, não foi? Então o tratamento, por exemplo, seria um tipo de alimento que eu quero testar no mercado. Surgiu um alimento novo, uma farinha de resíduo de biscoito da granja, e você tem esse alimento disponível de uma fábrica de biscoito próxima à propriedade, e você precisa testar. Então, por exemplo, você faz um grupo de frangos, que será um tratamento, vai ser um grupo de frangos que recebe 5% da ração substituído pelo farelo de biscoito. Outro grupo, que seria o tratamento 2, vai receber 10% da ração substituída pelo farelo de biscoito. Um terceiro grupo, talvez 15% de substituição da ração pelo farelo de biscoito. E um quarto grupo sem nada, com 0% de substituição. Veja, você vai ter 4 tratamentos. Então, em cada box experimental, que é uma unidade dessa daqui que a gente consegue enxergar, que eu estou apontando agora, você vai colocar um grupo de aves recebendo um determinado tratamento. Então, se você tem aqui 100 unidades experimentais dos dois lados, e você tem 4 tratamentos, você distribui 100 unidades experimentais por 4 tratamentos, você vai ter 25 boxes para cada tratamento que você está utilizando, ou seja, 25 repetições. E dentro, a repetição é um box experimental desse aqui, tá certo? E dentro desse box experimental você pode colocar, por exemplo, 15 frangos. Então a sua unidade experimental vai ser o box com 15 frangos. Todos eles com o mesmo peso, com a mesma idade, todo igualzinho. Tá? Para você trabalhar com delineamento inteiramente casualizado. Então veja, você tem aqui 4 tratamentos, 4 níveis de inclusão de farinha de biscoito, de farelo de biscoito na ração. E você tem 100 boxes experimentais dos dois lados. Você tem então 25 repetições e o seu tratamento então é proporção de inclusão na farinha de biscoito na ração desses frangos. Quais são as suas variáveis de estudo? Ganho de peso, conversão alimentar, rendimento de corte nobre, deposição de gordura na carcaça, coisa desse tipo, tá certo? E aí você vai e formula a ração na fábrica. E quando vai começar o experimento, você tem que fazer uma uniformização de pesos. Os pintinhos chegam todos nessas caixas, você tem que pesar um a um para você distribuir o peso. Então você coloca pintinho de 45 a 50 gramas num grupo, pintinhos de 50 a 55 gramas em outro grupo, pintinho de 55 gramas a 60 gramas em outro, terceiro, um grupo 3 aqui. Tá certo? E depois você vai pegando uniformemente pintinhos de todos os pesos aqui, mas que dê a média da sua unidade experimental, composta, por exemplo, por 15 ou 20 franguinhos, 15 pintinhos, no mesmo box, que você tenha a média semelhante para todos os tratamentos. E aí você vai distribuir os pintinhos, de modo que nesse primeiro box você tenha aqui média de 57,5 gramas por pintinho. Aqui também média de 57,5 gramas por pintinho e assim por diante. Em todos os tratamentos, tá certo? Todas as repetições aqui, você vai ter animais com peso semelhante. Aí seu experimento está bem planejado inicialmente. Você distribuiu bem as aves nas unidades experimentais. E verifique se tem alimento, se tem água, se eles estão tendo acesso a uma fonte de aquecimento. Para pintinho é muito importante. E veja que, depois que a gente começou o trabalho no campo, cada tratamento, cada box vai ter a sua respectiva quantidade de ração a ser fornecida para aquele box. Então fica fácil, eu peso aqui 20 kg de ração nesse tambor aqui, com tampa lacrado, e eu vou fornecendo ração todo dia
completando o comedouro. Vai ficar fácil de eu saber quanto que os frangos ingeriram de ração ao final do meu trabalho, do meu experimento. Ali os animais já estão grandes, vejam que a gente sempre tem que manter a água limpa e ração sempre disponível para todos. E a gente tem que trabalhar com o número de frangos que a unidade experimental comporte, que tenha um espaço suficiente adequado para quando eles estiverem maiores, não tenha disputa de espaço em centímetros quadrados por frango, tá certo? Outro tipo de trabalho que eu posso fazer com aves é ensaio de metabolismo. Para que serve isso? Esse tipo de experimento serve para eu determinar quanto do alimento é aproveitado no metabolismo do animal. Então ali as minhas variáveis de resposta são: qual é a energia metabolizável do alimento, qual é o coeficiente de metabolizabilidade do alimento ou da matéria seca, qual é o aproveitamento da proteína, ou qual seria o meu coeficiente de metabolizabilidade de extrato etéreo, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, a energia que o alimento fornece é a energia bruta. Quando eu desconto aquela energia perdida nas fezes, eu tenho energia digestível. Quando eu desconto a energia perdida em urina, eu tenho energia metabolizável. Como o frango ele compõe as suas excretas de urina e fezes, eu tenho do frango direto, da energia bruta, eu já tenho energia metabolizável. Por isso que no slide anterior tem energia metabolizável, eu não tenho energia digestível para frango, tá certo? E aqui, então, energia metabolizável já é aquela energia que, desde que o alimento foi ingerido pelo frango até o perdido nas excretas, é o que o frango aproveitou. Não o que ele ainda depositou, porque uma parte dela é usada como aquecimento, como calor corporal. Aí o que sobra é a energia líquida que realmente vai ser utilizado para mantença e também para crescimento. Esse tipo de ensaio, então, para determinar esses coeficientes, ele é feito nos ensaios de metabolismo, nessas gaiolas aí que vocês estão vendo. Então a gente pesa tudo que o animal consumiu, a gente tem conhecimento de quanto de alimento ele consumiu, e nessas bandejas aqui embaixo a gente consegue coletar as excretas. Então a gente também mensura quanto ele desperdiçou, quando ele deixou de aproveitar. Tudo com análise de laboratório. Tá vendo os pintinhos aí, ó, comecinho de uma análise de metabolismo. Então eu pego esse consumo de ração total e divido por 5 pintinhos. Eu tenho um consumo médio por cada pintinho. Depois eu tenho aqui a excreção total também, porque eu consigo pesar essas fezes, essas excretas todas, e divido pelos 5 frangos. Então eu tenho a média de consumo de proteína bruta, por exemplo, e a média de excreção de proteína bruta. Diferença de um para outro, eu tenho a proteína metabolizável, tá certo? Aí um exemplo, uma foto com coleta de excretas, que eu tenho que separar as penas, porque pena em análise de nitrogênio ela é computada e na verdade não é um material que passou pelo metabolismo do frango, pelo processo do sistema digestório, eu tenho que descontar, tá certo? Continuando aí ainda com frangos, com aves, na verdade, eu posso fazer os mesmos experimentos com galinhas em postura. Aí eu tenho um grupo de galinhas e separar as galinhas para que uma não ingira o alimento da outra. Eu posso dar um intervalo aqui de gaiolas, dar um espaço, deixar a gaiola vazia, ou então fazer essas divisórias no comedouro, e cada grupo de galinhas aqui seria uma unidade experimental, separada as rações de cada uma delas. Tá certo? Eu consigo separar os ovos também. Porque essas gaiolas, elas têm uma divisória que as galinhas dessa gaiola, o ovinho só sai aqui embaixo, tá certo? Eu consigo coletar separadamente. Outro trabalho que eu posso fazer com aves é com codornas, aí bem semelhante a frangos de corte. Tem que considerar peso inicial, considerar número de animais, planejamento do experimento, tudo nessas gaiolas, dividir o mesmo número de animais em cada gaiola dessa, pensando em iluminação, aquecimento, tudo isso aí eu tenho que considerar. Tá certo? E posso trabalhar com codornas de corte ou também com codornas de postura, que é o caso. E aí, pessoal, eu vou deixar vocês bastante à vontade para escolherem o tipo de tratamento a ser realizado com frangos, com aves, com galinha em postura ou com codornas. E gostaria de deixar esses recados aí finais. O método científico compreende um conjunto ordenado de operações para caracterização e solução de problemas. Então, esse é o nosso objetivo.
Nós precisamos do método científico para resolver um problema. Na maioria das vezes é um problema que eu preciso solucionar. Em função disso, eu vou preparar um projeto de pesquisa e conduzir o experimento. O conhecimento das características nutricionais dos ingredientes propicia a formulação de ração com níveis mais adequados de nutrientes. Isso deve propiciar aos animais um bom desempenho produtivo e ao produtor um bom retorno econômico. Então veja, eu vou começar a fazer um trabalho, eu já tenho que ter ideia de quanto eu vou substituir. Aquele exemplo que eu dei da farinha de biscoito, de onde eu tirei esses níveis de substituição? Em função da revisão da literatura que eu vou fazer sobre o assunto. Tá certo? Então veja que aí a gente fecha o assunto de aves, mas ele vem dando uma finalização da importância de cada etapa. Para que nós já tenhamos o conhecimento do que eu vou testar, como eu vou fazer esse teste, conhecendo a espécie e já conhecendo o tamanho do galpão, quantas repetições eu posso colocar ali dentro. Então tudo tem que ser planejado, tá certo? O experimento ele é uma parte do projeto científico. Eu trabalho o projeto escrito, depois eu venho com o experimento no campo e depois eu passo para a análise de laboratório e a estatística dos resultados. Com isso eu fecho a pesquisa científica como um todo, tá bom? Então é isso sobre aves, é isso que eu gostaria de deixar para vocês e até a próxima.